Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, professora da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube, intitulado Notícia Crimes. A notícia Crimes dessa semana diz respeito a um caso que foi amplamente noticiado e veiculado pela mídia, que aconteceu em março do ano de 2021, e que diz respeito à morte do menino Henri, de 4 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, como já foi amplamente noticiado, nós vamos trazer aqui alguns aspectos, né? Não vamos colocar uma reportagem específica, mas trazer alguns aspectos dessa notícia. O menino Henri, ele foi levado já morto pelo seu padrasto, o Dr. Jairinho, pela sua mãe Monique, com ele casada, até um hospital do Rio de Janeiro no dia 8 de março de 2021, já sem vida, não é? E lá eles deram a notícia de que ele teria caído, que teria, enfim, sofrido algum tipo de queda no próprio quarto durante a noite, enquanto deveria estar dormindo, e teria morrido. Estava com sucessivas lesões pelo corpo, causadas supostamente pelo impacto, e na delegacia eles sustentaram esse depoimento. Bom, o fato é que já em abril de 2021, a notícia é de que eles foram presos, pessoal, eles foram presos, acusados então do homicídio do menino Henri, de 4 anos. Tanto a mãe do Henri quanto o padrasto, Dr. Jairinho. Então nós vamos esmiuçar um pouco a notícia para entender, afinal de contas, qual a responsabilidade dessas pessoas e pelo que elas responderiam, até porque há implicações tanto no direito quanto no processo penal, e também, secundariamente, no depoimento da babá de Henri, que teria afirmado, e agora já muito recentemente por conversas no telefone celular da mãe do menino com a babá, teria afirmado e narrado para essa mãe as sucessivas lesões que ele estava sofrendo por maus tratos infligidos por este Dr. Jairinho, né, que se relacionava com a mãe de Henri. Então, para começar, havendo a acusação de um homicídio, esse homicídio pelo qual eles estão sendo acusados é um homicídio duplamente qualificado. Esse homicídio ele consta do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, desde que o Código foi promulgado em 1940. Então, o homicídio ele pode ser qualificado, isto é, ele pode ser ainda mais grave, com penas especialmente altas, de 12 a 30 anos de reclusão, em várias hipóteses que constam lá do artigo 121, parágrafo 2º do nosso código. E entre elas estão as causas da morte do menino Henri, de 4 anos. A primeira delas diz respeito ao emprego de meio cruel, porque constatou-se pela perícia, embora a mãe e o padrasto tenham alegado que ele caiu da cama, né, que ele teria caído sozinho, constatou-se por laudo pericial que as lesões eram incompatíveis com queda, né? Ou seja, não teriam sido derivadas de um acidente, não é, pessoal? Isso faz parte da medicina legal. O perito ele não fala exatamente quem fez o que, ele vai dizer que instrumento causou a morte daquela pessoa. E certamente é um instrumento contundente, é o impacto, né? Uma superfície contra a outra com força, ela pode impactar e ela pode gerar lesões muito graves. Ele tinha lesões pelo corpo todo, pela cabeça, pelo fígado dilacerado, pulmão, rins, né? Ou seja, pelo corpo todo, cabeça e abdômen, que não são compatíveis com uma única queda, quando há sim um impacto, mas em uma parte do corpo, né? Pontualmente falando, pode, claro, morrer uma pessoa numa queda, mas não seria, assim, distribuída pelo corpo todo. As lesões são, portanto, mais compatíveis com agressões físicas provocadas por um ser humano, né? De alguma maneira provocadas pelo ser humano, porque elas são sucessivas em locais diferentes e isso não poderia ser atribuído a um impacto. Então, o instrumento não deixa de ser contundente, por exemplo, as mãos humanas, mas em locais e em momentos sucessivos ali diferentes, que, portanto, não se coadunam com uma queda, né? Por mais grave que seja essa queda. A partir de então, foi-se considerado também por essas mensagens que nós vamos relatar daqui a pouco, que haveria responsabilidade dos dois por um crime de homicídio. Este homicídio, então, é qualificado pelo meio cruel, né? O artigo 121, parágrafo 2º, coloca ali no inciso 3º, quando há emprego de fogo, veneno, explosivo, tortura, que entraria aí, a qualificadora foi a de tortura, escolhida pela polícia, né, civil que está investigando o caso, ou qualquer outro meio cruel, ou seja, meio que aumente desmesuradamente o sofrimento da vítima, que foi o que aconteceu com o Henri. Por quê, pessoal? Não só por ele ter sido morto através de espancamento, que é o que supostamente se está investigando, mas porque ficou comprovado por essas mensagens entre babá, que é quem tomava conta mais de perto do Henri, e a mãe, que não foi nem a primeira nem a segunda vez que o Dr. Jairinho teria infligido essas lesões ao menino, não é? Muitas vezes, diversas vezes, em outras ocasiões,
em outros locais do corpo ele já foi agredido, sofreu agressões de outra maneira, né? Então não teria sido nem a primeira nem a segunda vez. E, portanto, ele vinha sendo sucessivamente torturado, submetido a sevícias, ou seja, a espancamento e a sofrimento, que por si só caracteriza crime de lesões corporais, violência doméstica, tá? Certamente. Mas quando a pessoa chega a morrer por isso, aí nós temos a aplicação do princípio da consunção, que nós já falamos aqui no nosso canal, professora Gisele Mendes, a questão dos princípios penais, né? A consunção, ela acopla um crime como um caminho do outro. Uma pessoa morreu de tanto ser espancada, ela morreu, então nós ficamos no campo do homicídio, não mais da investigação dessas lesões, já que o pior aconteceu, né? Além disso, a qualificadora, além desta do inciso terceiro que nós estamos vendo, o duplamente qualificado diz respeito a outra qualificadora, que é do inciso quarto. Quando há qualquer tipo de emprego, de modo de execução que possa diminuir ou dificultar a resistência da vítima, ou seja, possa diminuir a defesa da vítima. Então, emprego de tocaia, de emboscada ou outro recurso que impeça ou dificulte a defesa da vítima, como nós vamos ver no inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Então, o meio que impeça ou dificulte a defesa da vítima é o susto, é a tocaia, é a pessoa escondida atrás de uma porta, é a vítima amarrada, é a vítima dentro de um local onde ela não pode sair, a vítima fragilizada por alguma razão e, portanto, não consegue se defender, acamada, dormindo e, sobretudo, um clássico, né, dos crimes de homicídio que são praticados com tiros pelas costas. A vítima não espera, ela não tem como se defender. No caso do menino, muitas vezes as crianças vão, infelizmente, quando são vítimas, serem vítimas deste inciso, porque elas dentro de uma casa, não é? De onde elas não podem sair, como é que uma criança de 4 anos sai pedindo socorro, né? Nem poderia. Elas não têm como se defender, né? Então, o claustro familiar, né? Esse fato de ser agredido por alguém próximo da família, ou inclusive da própria família, faz com que a criança tenha impedido ou dificultado a sua defesa. Muitas vezes esse inciso é aplicado aqui também. Bom, se o Dr. Jairinho infligiu essas lesões que geraram a morte, como fica a responsabilidade da Monique, a mãe? As mães e os pais, em geral, e outras pessoas ligadas às crianças e aos adolescentes, até os 18 anos, portanto, elas têm o que nós chamamos no direito penal a posição de garante em relação a todos os bens jurídicos dessas crianças e adolescentes. A posição de garante, ela é um elemento dos crimes de omissão. Essa mulher vai alegar certamente que nunca bateu na criança, né? Mas ela presenciava, sabia, e aí estão as mensagens da babá para comprovar o seu conhecimento, né? E apresentou na polícia, o que causou maior consternação e, portanto, a sua prisão também, da Monique, uma versão completamente diferente da versão que vem sendo investigada e que aponta como a principal linha de investigação, ou seja, que a criança teria caído da cama. Ela sabia por essas mensagens que a criança estava sendo submetida a essas sevícias, né? Estava sendo agredida, estava sendo espancada por o seu companheiro, o seu cônjuge, enfim, pessoa que se relacionava com ela. E como é que ela permitia que isso acontecesse? Podendo, claro, pela agressividade do que estava acontecendo, tipificar eventualmente até um crime mais grave. Já por si só eram lesões, né? Violência doméstica, como a gente falou, que ela permitia que acontecesse. E terminou acontecendo a morte da criança. Então, é claro que ali existe uma participação, né, uma implicação dela por omissão, certo? Mas o que vai acontecer? Não é propriamente a coautoria clássica, né? Não há essa ligação entre ação e omissão, mas ao permitir que isso aconteça, não denunciar a polícia, não afastar o agressor em primeiro lugar do contato com a criança já não queria voltar para casa, o pai biológico da criança dizia que ela não queria, não entendia por quê, mas enfim, e ela insistia na convivência de alguém que ela podia ter facilmente afastado dessa criança que é seu filho, né, que estava submetendo a criança a esses espancamentos, a essas torturas. Então, ela, ao não fazer isso, embora não atue ativamente ali, né, não haja infringindo lesões também, não há prova de que isso tenha acontecido, ela permitiu, e portanto por omissão, e ocupando a posição de garante reconhecida legalmente, que esse homicídio acontecesse. O fundamento disso está no artigo 13 do Código Penal, está lá na parte geral que diz respeito à posição de garante. A posição de garante, ela pode ser derivada da lei, ela pode ser derivada de um vínculo voluntário anteriormente assumido, por exemplo, um contrato, por isso são garantes os médicos, né, que têm essa obrigação profissional de atender a vida, os policiais, os bombeiros, os salva-vidas, eles assumem esse contrato, e também são garantes as pessoas que atuam controlando uma fonte de perigo, como a gente já falou aqui algumas vezes no canal sobre a responsabilidade por omissão. Então, se eu tenho uma obra e ela está em construção, há tantas fontes de perigo ali, buracos, enfim, coisas que podem despencar, que eu tenho que sinalizá-la. Do contrário, se alguém se machuca ou morre nessa obra,
qual eu sou responsável, eu vou responder, ainda que não tenha eu feito nada para que essa pessoa se machucasse, mas eu permiti que o perigo ficasse à mostra. Então, a lei, em primeiro lugar, é fonte do dever de garante, está no artigo 13, parágrafo 2º. O contrato, a assunção voluntária, né, dessa obrigação de garantidor, como acontece nas diversas profissões que nós narramos, inclusive a babá, né, ela é babá porque quer, porque assume voluntariamente esse dever, mas claro que ali a gente vai ver que existiu uma implicação muito maior dessa mãe, né, como a principal garantidora, que foi comunicada pela babá, a babá fez a parte dela, né, e a mãe não foi até a delegacia denunciar, não afastou em primeiro lugar o agressor e não procurou as providências cabíveis, permitindo que o desenlace fosse esse desenlace fatal. E, finalmente, a posição da ingerência, que não é o caso aqui. Então, nós ficamos realmente com a lei que obriga, a lei civil, pais, mães, responsáveis em geral pelo bem-estar de uma criança, né, que assumem essa responsabilidade, são legalmente, pode ser eventualmente sim, o padrasto e madrasta também, sobretudo quando não há alguém que ocupe a figura, né, do pai e da mãe, podem ser tutores, podem ser curadores, são pessoas que têm legalmente a função de cuidar de menores de 18 anos, né, crianças e adolescentes. E no caso, certamente, entre a responsabilidade por omissão de uma mãe biológica, indubitavelmente, né? Então, finalmente, o que nós podemos falar a respeito da babá é que ela se viu numa condição de dizer na delegacia inicialmente que essas lesões teriam sido produzidas acidentalmente e a convivência entre eles era muito pacífica, principalmente a convivência do Jairinho em relação ao Henri. Depois ela modificou sua versão e a partir das mensagens, né, que foram descobertas no celular dela, isso tudo, o caso deu uma grande reviravolta e ficou comprovada a eventual responsabilidade tanto do Dr. Jairinho quanto da Monique, né, que vai ser apurada, claro, no inquérito e depois no posterior processo. Então, o depoimento desta babá foi fundamental para que essa reviravolta acontecesse. Ela realmente mudou e tem-se notícia que ela se retratou dizendo, claro, que as coisas não eram bem assim, que a convivência não era pacífica coisa nenhuma, né? E que havia narrativas e casos já do que estava acontecendo para a mãe e a mãe nada fez. Inclusive, comprovou na delegacia, no seu primeiro depoimento, que tinha acontecido um acidente, que a criança teria sofrido essa queda que nós falamos no começo do vídeo. Modificou tudo, não é mesmo, pessoal? E as pessoas têm perguntado, claro, também sobre essa responsabilidade, né? Poxa, a babá mentiu, né? Será que ela estava sendo coagida e tal? Em primeiro lugar, a gente tem que falar sobre a questão da coação. Fica muito claro que, em relação à mãe do menino, não aconteceu. A própria polícia disse que ela não estava sendo obrigada, né, pelo seu companheiro a mentir e que, portanto, essa responsabilidade por omissão se configuraria completamente, já que ela esteve ali no momento do seu depoimento bastante à vontade para contar o que aconteceu e a todo momento ela insistia na versão do acidente. Em relação ao babá, pode haver sim esse medo, claro, a pessoa tem medo de ser demitida, a pessoa tem medo de algum mal ser feito contra ela. Mas a situação vai se resolver ainda mais facilmente porque a lei prevê para uma pessoa que minta, omita ou minta, né, ou declare uma inverdade, seja em juízo, seja em fase de inquérito policial, seja durante um inquérito civil ou processo administrativo, inclusive, nós temos a figura do falso testemunho no artigo 342, tá? É um crime, sim, é um crime contra a administração da justiça, que eu vou colocar aqui para vocês no rodapé. Então, sim, nós temos esse crime do artigo 342, perdão, que é o crime de falso testemunho. Então, lá diz assim, fazer afirmação falsa ou negar, ou calar a verdade, quando a pessoa sabe, né? Como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. A pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, na fase do inquérito policial também, quem cala a verdade ou quem mente, né, afirma algo, né, que é um passo a mais, que não aconteceu, certamente pode estar submetido às penas do falso testemunho, que é esse delito que nós estamos colocando aqui. Mas, no parágrafo 2º, já tem-se a solução. Ela voltou e se retratou, ela voltou e falou a verdade e isso gerou todo um novo encaminhamento deste processo, desse inquérito, no caso que estamos na fase do inquérito ainda. No parágrafo 2º do artigo 342 do crime de falso testemunho, está escrito que o fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. No processo em que há o falso testemunho, né? Então, o fato deixa de ser punível se no processo em que a pessoa está colaborando, processo já lá na frente, o processo judicial, que ainda nem começou, a pessoa se retrata ou fala a verdade, né? Então, é o que aconteceu. O fato vai deixar de ser punível, não quer dizer que ele deixa de acontecer como fato criminoso. O crime está aí consumado, né? E ela reconhece que mentiu. E é o crime mesmo do caput do artigo 342, isso indubitavelmente. Não tem como voltar atrás.
Mas o retratar significa extinguir a punibilidade, né? A retratação é uma forma de extinção da punibilidade, ou seja, a pessoa não vai merecer a pena. Por mais que nós tenhamos o fato de ela ter cometido o crime, a punibilidade, o momento da pena, não vai ser infligido a ela porque ela conseguiu colaborar com a justiça e o principal, e de fato isso aconteceu, o principal efeito da declaração da verdade foi desencadear uma nova, uma investigação agora apontando para a autoria do fato em relação ao padrasto e à mãe, coisa que não se tinha ainda cabalmente verificado, né, a não ser a partir dessa retratação da babá. E também, claro, a perícia foi fundamental, nós citamos no começo desse vídeo, que a perícia foi fundamental para declarar que não foi uma queda, né? Mas então, a própria responsabilidade por omissão da mãe, nas mensagens trocadas com a babá, ficou bastante delimitada, configurada, deflagrada. Então, com essa contribuição, a babá consegue não sofrer pena. Cometeu o crime, mas não tem o momento da pena ali, da punibilidade. E essa figura da retratação aparece muitas vezes no Código Penal, crimes contra a honra, enfim. O efeito não é extinguir o crime, mas a pessoa não vai sofrer processo por isso, desde que seja antes da sentença lá na frente do processo. Ela fez isso agora na fase do inquérito, então tudo certo, provavelmente vai acontecer com ela. Antes de terminar, nós temos a questão da prisão, né? As pessoas perguntam, mas por que prender? Ora, a prisão preventiva é uma prisão temporária para começar. Este crime é um crime hediondo, certo? É uma prisão temporária por 30 dias, prorrogável por mais 30. Só por isso, né, pelo crime ser hediondo, a gente já vê que se cumpre um requisito importante da decretação da prisão. Os crimes hediondos estão na Lei 8.072/90, entre eles, para não dizer o primeiro deles, é o homicídio qualificado, ou um homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Mas todas as qualificadoras que a gente narrou aqui, uma delas já é suficiente para trazer o homicídio para o campo dos crimes hediondos, que, portanto, vão merecer a prisão temporária, sim, né, pelo Código de Processo Penal, que é uma prisão decretada por 30 dias e mais 30 ainda de prorrogação. Agora, nós temos a possibilidade de ser decretada preventiva a qualquer tempo, né? Fim desse prazo, é bem possível que possa haver a decretação da preventiva. E aí estão causas que precisam fundamentar, já que a preventiva não tem prazo, tá? Nós não vamos falar aqui totalmente do processo penal, porque a nossa análise é sempre do ponto de vista do direito penal. Mas entre as muitas causas que podem levar à decretação da prisão preventiva, elas estão no artigo 312 do Código de Processo Penal, nós temos fundamentalmente algumas que se configuram aqui no caso do menino Henrique, né? Então diz assim o 312, vou colocar para vocês, a prisão preventiva, caso venha a ser decretada, né? Poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime, da materialidade do crime, e indício suficiente da autoria, né, que é o que acontece nesse caso em relação aos dois, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, a questão da ordem pública é o medo de que se continue a praticar crimes. Eles poderiam, eventualmente, estar praticando crimes em relação a testemunhas, a própria babá, por exemplo, que teve a sua versão alterada. Por quê? Porque, claro, que pediram a ela para falar uma inverdade, não é? Então, eles estariam ali realmente cometendo crimes. Mais do que isso, a questão da ordem econômica não se aplica por conveniência da instrução criminal. Claro, isso pode prejudicar, estava quase prejudicando definitivamente a instrução criminal, não fosse a mudança da versão pela babá, ou para assegurar a aplicação da lei penal. E é risco de fuga. Eventualmente também poderia acontecer, já que eles foram encontrados em um outro local que não o local que eles declararam estar, porque eles foram encontrados e presos em outro local ainda. Então, o caso da conveniência da instrução criminal é flagrante, ou seja, pode haver uma alteração de provas, pode haver uma coação no curso do processo, enfim, pode haver coação de testemunhas, que é o caso aí, para que essa testemunha venha falar uma inverdade. E ainda que sem coação, a gente sabe que essa babá, tendo trocado a sua versão, vai merecer a retratação, né, vai ser alvo aí da aplicação da extinção da punibilidade pela retratação que ela fez, do artigo 342 que a gente acabou de narrar. Mas houve uma implicação séria na instrução criminal por parte dos implicados, dos imputados, e isso certamente vai fundamentar, ou pode vir a fundamentar, no futuro, a chamada prisão preventiva. Por hora é uma prisão temporária, por esses 30 dias que a gente falou, prorrogáveis por mais 30, porque o crime hediondo por si só vai gerar esse efeito desta prisão, né? Claro que o juiz vai analisar e, como analisou, acabou decretando a prisão temporária, havendo necessidade dela, ok? Bom, essas são todas as implicações dessa notícia crime tão grave, tão triste que aconteceu no Brasil e que chamou a atenção de todo o país neste mês de março, quando aconteceu, e agora de abril, quando acontecem esses novos rumos da investigação no inquérito policial ainda, na fase de inquérito, a respeito da morte do menino Henri,
de 4 anos no Rio de Janeiro. Lembrando que por ser criança, por ter 4 anos, a pena do homicídio também é aumentada. Aí nem se trata de qualificadora, é um aumento que existe no próprio parágrafo 4º do artigo 121. Então, antes de terminar, colocar aqui. O parágrafo 4º do artigo do crime de homicídio diz que vai haver aumento de pena sempre que essa morte ela for ocasionada de forma dolosa, né, contra criança ou contra idosos, tá? Então, na verdade, a criança e o adolescente também, aí até a faixa etária dos 14 anos, antes de completar 14 anos, é mais frágil, né? Então, também um pouco dentro do período da adolescência existe essa proteção. E em relação ao idoso, então, o parágrafo 4º, ele aumenta a pena em 1/3 do crime de homicídio que por si só seja praticado contra menores de 14 anos, crianças e adolescentes até essa faixa etária, antes de completar os 14 anos, que é o caso do menino Henri, e também contra idosos, ou seja, pessoas que já completaram os 60 anos, dada a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Então, mais isso ainda, mais esse aumento de 1/3 da pena, que provavelmente vai incidir no caso, tá bom? Bom, nós vamos aguardar ainda o desfecho dessa questão que está só começando. Mas esse foi o nosso Notícia Crimes de hoje, para poder trazer alguns aspectos importantes do caso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o like, compartilhem o conhecimento, ativem o sininho para novas notificações no nosso canal Professora Gisele Mendes. Nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no canal. Muito obrigada e até a próxima.